Boa noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo dia de hoje, ó Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, mediante esse momento tão difícil que estamos vivendo. Te agradecemos pela vida de cada irmão e te pedimos para que o Senhor abençoe esse culto que vai se iniciar, que o Senhor prepare nossos corações para receber a Tua palavra. Muito obrigado por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela
noite, querida igreja. Que maravilha, né? Mais um culto, mais uma oportunidade de meditarmos nesta palavra bendita, bondosa, palavra que vem de encontro às nossas necessidades. É tão gostoso, né? Nós já tivemos pela manhã um encontro, aprendendo, uma comunhão também, mesmo um certo limite físico, mas uma comunhão que realmente nos dá alegria, né? E agora à noite, de igual maneira, nós temos comunhão com o Senhor e mesmo desta forma diferente, vamos prosseguindo aí, porque Deus tem planos para cada um de nós. E o Senhor é aquele Pai amoroso, maravilhoso, que cuida de nós. E nós queremos agradecer a Deus e permanecer nesta comunhão, nesta adoração, nesta alegria de vivermos para o Senhor. Nesta noite, o nosso tema será achados e perdidos. Todos os departamentos de transportes públicos, eles têm lá as suas seções de achados e perdidos. E os mais variados artigos são encaminhados para essas seções, né? São normalmente esses achados que estão aí nas composições que vão para o pátio, eles vão fazer ali a limpeza e tudo mais, e acham os mais variados artigos, né? Já se acharam aí prótese de perna, de braço, prótese dentária, acharam instrumentos musicais, acharam dinheiro. Teve uma pessoa que achou uma carteira cheia de dólares, né? E encaminhou lá para essa sessão. E os funcionários ali, eles relatam ali fatos bem pitorescos, né? E ninguém imagina, mas eles falam, tem situações hilárias, né, que acontecem aqui. Falando isso porque, em certa ocasião, eu perdi minha identidade e fui no metrô, numa dessas sessões, e fui lá e encontrei minha identidade, e eles contaram lá as coisas que acontecem, e são muito engraçadas. Mas nesta noite, nossos achados e perdidos, eles vão falar de uma pessoa, de alguém que era muito especial e nem sabia que ele era amado pelo Senhor. E nós queremos falar de Zaqueu. Abra sua Bíblia aí, nesta noite, em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Considere comigo, nesta noite aí, achados e perdidos, e nós vamos ver Zaqueu nesta noite. Lucas 19, do 1 ao 10. A Bíblia diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Pai, mais uma vez queremos louvar o Teu nome e nesta noite, Senhor, queremos adorá-lo, queremos exaltá-lo, Senhor, porque só o Senhor é digno de adoração, é digno de louvor, é digno de honra, é digno de glórias. E agora nós te pedimos, Senhor, fale conosco, instrua-nos, orienta-nos, capacita-nos a entender o Teu grande amor.
É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos tudo. Amém. Achados e perdidos. O publicano Zaqueu possivelmente era bem conhecido ali na sua região, na cidade de Jericó. Mas nem por isso era bem quisto. Era um publicano, um cobrador de impostos, trabalhava para o inimigo, para o Império Romano, e seu ganha-pão não causava honra, ao contrário, muitas vezes causava vergonha até aos seus próprios familiares. E a repulsa aí dos seus conterrâneos era muito grande. Mas Zaqueu, ele enriquecera com tudo isso. E quando Jesus estava para passar naquela determinada localidade, ele possivelmente já ouvira falar de Jesus. Estava muito curioso, muito interessado, porque no fundo ele sabia que a sua vida não era uma vida que honrava a Deus. Ele vivia de uma forma que até mesmo seus compatriotas sabiam que não era lícito o que ele fazia. Mas ele não se conteve. E ele falou, eu preciso ver quem é Jesus, eu tenho ouvido falar dele e tal. E ele sobe numa árvore e aí ocorre um fato muito peculiar, muito importante, que nós queremos considerar nesta noite. Agora, o resultado da tamanha ousadia de Zaqueu não poderia ser outro senão o quê? Um encontro com Jesus e a transformação de um homem avarento, um homem ávido por riquezas, que queria se locupletar às custas dos outros, e de repente Zaqueu ele é confrontado pelo Senhor, e ele é alvo do amor de Deus, e Deus faz uma obra ali na sua vida e na sua casa. Então, o nosso primeiro ponto desta noite é que Zaqueu estava perdido. Zaqueu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada diante de Deus. Ele estava literalmente perdido, perdido espiritualmente e perdido também fisicamente. Ele imaginava, olha, Jesus vai fazer esse trajeto aqui, e ele procurando ali uma árvore, alguma coisa para subir, porque era de pequena estatura. A multidão que acompanhava Jesus já era grande, e aumentou ainda mais depois, porque Jesus curou o cego Bartimeu. Se os irmãos se lembrarem ali, no capítulo 18, Jesus cura aquele cego e causa uma repercussão muito grande. E juntou ainda mais pessoas. E Zaqueu, ele sobe naquela árvore porque ele tinha esperança. Bom, pelo menos eu vou ver, nem que seja de perfil ali. E em cima da árvore, de repente, acontece alguma coisa muito especial. O Senhor Jesus, no meio daquela multidão, ele olha para Zaqueu e o chama pelo nome. A Bíblia diz assim, versículo 3, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu um sicômoro para ver porque eu havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, eu quero te conhecer, quero te dar um aperto de mão. Não! Ele fala, essa noite eu vou me hospedar na sua casa, eu vou pousar na sua casa, eu vou gozar da sua companhia, eu quero ter realmente um encontro com você muito além dos meros cumprimentos judaicos. E isso deve ter causado um impacto muito grande no coração de Zaqueu, porque ele sabia das coisas que ele havia feito, a maneira ilícita que ele enriquecera e a sua má fama também ali na comunidade. Mas ele vê o que no meio daquela multidão toda, o Senhor Jesus o chama pelo nome e fala, desce depressa, hein? Porque hoje eu vou lá na tua casa, nós vamos bater um papo. Queridos irmãos, quando nós avaliamos e ampliamos um pouquinho a lente, naquela comunidade que Zaqueu vivia, nós vemos que a profissão dele era uma profissão desprezada.
né? Uma profissão evitada por todos. Mas o Senhor Jesus, Ele mostra o seu amor maravilhoso e Ele salva um homem, Ele convida um homem para ter ali uma comunhão com Ele que ninguém queria. Uma pessoa que a sociedade rejeitava. Mas o Senhor Jesus faz com que Zaqueu seja alvo das suas atenções. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Né? Então, o seu problema, o meu problema, a maneira que eu vivi, a maneira que você vive talvez hoje, você que está nos assistindo aí e talvez ainda não tenha também tido um encontro com o Senhor Jesus, mas um encontro transformador. A Bíblia diz que Jesus está chamando. Talvez você hoje não está lá em cima de uma árvore, você está diante aí de um aparelho de televisão, ou diante aí de um notebook, ou até de um celular. Mas é aí que o Senhor está chamando você também. Jesus te ama. E Ele está falando com você de maneira singular. Você pode falar, mas a pregação é sentido genérico. Sim, mas Deus fez com que você estivesse hoje ouvindo essa pregação. Por quê? Porque Ele quer transformar a sua vida também. Zaqueu não tinha nenhum ingrediente que pudesse agradar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus era o Deus encarnado. Era o único Deus homem, o que veio realmente buscar e salvar o perdido. E o Senhor Jesus, Ele tinha uma motivação ali. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio e Ele chega ali e Ele tem um encontro com Zaqueu. E Zaqueu, ele chega e ele ouve um comentário que não era muito bom para ele. A Bíblia diz no versículo 7, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aquelas pessoas não aceitavam. Olha, se esse rabi, ele se diz mestre, né? Ele já fez uma cura ali atrás, como que ele vai falar com um cara desse aí, desclassificado? Todo mundo sabe aí que ele faz coisas ilícitas, né? Ele é uma pessoa desqualificada diante da sociedade e Jesus fala que vai entrar na casa dele. Que mestre é esse aí? Mas, queridos irmãos, o grande mérito do Senhor é que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao longo dos anos, ao longo dos milhares de anos, nós estamos vivendo o ano 2020, depois de Cristo, e quantos Zaqueus foram salvos? E muitos não estavam em árvores, não, mas tinham uma vida irregular, uma vida ilícita também, uma vida que não agradava a sociedade, que não agradava aqueles que o cercavam, a sua própria família, tinha restrições a ele, mas a Bíblia diz que Zaqueu foi alcançado. As pessoas murmuravam e até achavam que Jesus não era quem dizia ser. Por quê? Ele vai entrar na casa desse cara e fala que vai dormir lá, vai pousar na casa dele. Que mestre é esse que não consegue ver que Zaqueu é um cara que está à margem da sociedade? Mas o Senhor Jesus via muito mais ainda. Ele via que ali tinha uma alma pecadora que precisava ser resgatada. Bem semelhante à sua e à minha também. Há muitos anos atrás, eu também tive um encontro com o Senhor Jesus. E a semelhança de Zaqueu, estava cheio de pecados também. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para dar a sua vida em resgate da minha vida, da sua vida, de muitos. A Bíblia diz que Deus mandou o Senhor Jesus Cristo vir para dar a sua vida em resgate de muitos. E Ele me escolheu você também. E é por isso que nesta noite você está ouvindo essa mensagem, para que você também tome uma decisão de se arrepender e se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Mas para isso, meu querido, você tem que reconhecer que é pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você tem que reconhecer também que as nossas obras não salvam. Por mais que nós tentemos ser bons, ou nós tenhamos boas obras diante de Deus, a Bíblia diz que isso não vale nada. Aliás, a Bíblia diz que isso é semelhante a um trapo de imundícia, aquele trapo que eles usavam para limpar aquele purido da lepra, daquelas feridas, aliás, que ficavam purindo aquele líquido, aqueles fluidos, né? E a Bíblia diz que diante de Deus as nossas boas obras são como um trapo de imundícia que não serve para nada. A Bíblia diz que nós precisamos tomar uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Olha, pastor, mas eu já fui batizado. O batismo não salva ninguém. A Bíblia diz que quem salva é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu é um que estava lá perdido, e ele reconhece, e ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e um encontro transformador. E nós vemos nesta passagem que Jesus transforma até as motivações de Zaqueu, que eram meramente materialistas a priori. Mas a Bíblia mostra, né? E nós podemos ter uma impressão, talvez Zaqueu tenha aceitado ser um cobrador de impostos por ganância, né? Mas depois da visita do Senhor Jesus Cristo, Zaqueu toma consciência do tamanho do seu pecado. A sua experiência com Jesus é também uma experiência de o quê? De arrependimento. Ele vê a extensão do mal que ele estava fazendo aos seus compatriotas ali, tomando, às vezes extorquindo até o dinheiro deles, porque era um cobrador de impostos e sempre pegava o seu ali, a sua parte. E ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E então as coisas começam a mudar. O versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então ele pensa, bom, eu vou amenizar a minha situação aí, eu vou falar para o Senhor, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu tento restituir, e se eu tenho feito alguma coisa ruim para alguém, eu restituo até quadruplicado. Agora Jesus fala para ele, no versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, queridos, nós vemos ali Zaqueu argumentando, mas o Senhor Jesus Cristo coloca Zaqueu no lugar dele. Ele era lá um filho de Abraão, ele era um pecador que precisava também ser transformado, ser resgatado, ser de uma maneira muito especial também o quê? Confrontado no seu pecado e ter uma mudança de vida. Talvez você seja mais um Zaqueu também, igual eu fui alguns anos atrás, né? Assistindo essa mensagem aqui e ainda com um coração materialista, né? Uma ganância profunda, tentando se dar bem de qualquer jeito na vida e querendo dinheiro, querendo ganhar, querendo crescer, querendo entrar no mundo dos negócios, querendo ampliar os seus horizontes aí e querendo entrar no mundo dos bitcoins, mas não levando em conta que a maior riqueza que nós podemos ter é a riqueza espiritual. E Zaqueu é confrontado nesse sentido, e ele precisava conhecer Jesus, e ele precisava daquilo que Jesus fala que veio à casa dele. Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa. E a palavra aqui, no sentido original, ela fala de alguma coisa remidora àquele lar, àquela casa, àquela família, aquela conta que ia ser agora paga. Ele precisava ser transformado pelo poder de Deus. E o Senhor Jesus continua: pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu tinha que admitir que ele estava perdido, assim como eu estive perdido há uns anos atrás. Talvez você esteja nessa mesma condição hoje. Naquela ocasião, eu reconheci que era um pecador, mísero pecador. Me arrependi dos meus pecados e também clamei ao Senhor Jesus, chamei pelo nome do Senhor Jesus para Ele salvar a minha vida, perdoar todos os meus pecados. Por quê? Porque religião não salva ninguém, nem padre, nem pai de santo, nem papa. O único que salva é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. Jesus Cristo é o único que pode salvar. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder para salvar a sua alma hoje, do jeito que você está. Talvez você seja um Zaqueu, ou você pode falar, não, pastor, eu não sou tão pecador assim, eu tenho lá meus pecados. Mas a Bíblia diz, qualquer que guardar a lei, mas tropeçar num ponto, é culpado de toda a lei. E a Bíblia diz que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ninguém tem poder para cumprir a lei moral do Senhor. Nós não conseguimos cumprir. O único que cumpriu a lei é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. É por isso que Ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, não existe um julgamento futuro. A Bíblia diz, quem crê nele não é condenado, quem não crê já está condenado. Agora, a maneira que Jesus tratou com Zaqueu é a maneira que Jesus trata hoje com você. Jesus falou, desce depressa, hoje convém pousar em sua casa. Hoje, meu querido, minha querida, eu falo para você também, desce depressa. Desça do seu orgulho, da sua vaidade. Desça da sua arrogância, da sua autossuficiência. Todos nós precisamos de Jesus. Ele é o único Salvador. Não existe outro. Ele é o único que pode salvar a sua alma, como salvou a minha, e salvou milhares e milhares. Mas a Bíblia diz que nem todo mundo é filho de Deus, nós somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus. É por isso que a Bíblia diz, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós somos salvos pelo nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual nome que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E você pode fazê-lo hoje, para a sua salvação, ou na eternidade, dizer amém, para a sua própria condenação. Porque todos nós vamos ter que confessar o Senhor Jesus, que Ele é o Senhor. Nós podemos fazê-lo agora, nos tornando filhos de Deus, ou fazermos no dia do juízo, mas ouvirmos aquela sentença que já foi proferida quando nós negamos que o Senhor Jesus salve a nossa alma. E é por isso que a Bíblia diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser futuramente, já está condenado. Deus dá uma chance para nós também. Desça do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância, da sua autossuficiência, entregue seu coração a Jesus. Igual Zaqueu. Zaqueu foi envergonhado, sim. Todos aqueles vizinhos ali conheciam Zaqueu. Muitas vezes nós temos que ter humildade para reconhecer o que? Somos pecadores. Nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos sabem como nós somos. E Jesus sabe muito mais ainda. Ele conhece tudo, mas Ele está de braços estendidos, de mãos, né, esperando você ali. Olha, as mãos dele querem pregar nas suas mãos. Vem, querido, eu quero salvar você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero dar perdão para os seus pecados. Eu quero te dar vida, vida em abundância, vida eterna.
Hoje você pode ser incluído aqui, nesse versículo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido, eu estive perdido por muitos anos, até que o Senhor estendeu a sua mão de misericórdia, como Ele estende para você hoje. Não rejeite, entregue a sua vida ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. E o principal que Ele faz é te dar salvação, te dar vida eterna, vida em abundância, e depois também te colocar numa rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Achados e perdidos. Tem muitas pessoas que estão perdidas hoje e não conseguem enxergar o que você está enxergando agora, porque o Espírito Santo está te iluminando para você reconhecer que é pecador, que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Entregue o seu coração para o Senhor nesta noite e seja transformado pelo poder de Deus e receba vida eterna, vida com abundância, vida que nada pode tirar, vida que só Deus pode te dar. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos louvar o teu nome, porque de maneira tão maravilhosa o Senhor deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e outorgou essa vitória para nós. Muito obrigado, ó Pai, porque cada um de nós que já aceitou Jesus Cristo, não há nenhuma condenação sobre nós. E nós damos honras, louvores e glórias somente a Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana a todos. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só